Boa noite. Boa noite, boa noite. Vou tirar aqui a música. Fala, Andrezão. Fala aí, Paulo, beleza? Beleza? Tá me ouvindo Falou. bem aí, cara? Eu tô e você, cara? Consegue me ouvir bem? Tranquilo. Tá uma noite boa, vim aqui pra fora, É mas melhor, cara, a gente fazer live com alguém, ah, porque a gente ouve. Quando a gente faz a live sozinho, a gente não sabe que as pessoas estão ouvindo a gente, né? É estranho, né, cara? sensação esquisita, mas eu nem tô nessa. Vou te falar que eu ainda não tive essa paixão de fazer uma live sozinho, não. Porra, cara, se chama de pachorra, todos os que eu fiz foram sozinho. Ó, você, né, cara? É outro patamar. Ah, tá bom, tá bom. Cara, Vitor, hoje foi movimentado o negócio aí, né, cara? Estou sabendo que é que o assunto que vai falar, e então você vai ver só, vai ser sensacional aí, cara. Vai ter o quê? Tem uma galera Ah, vai ter uma preparada? galera que tá aí, a galera doida aí pra te ouvir falar, cara. Vamos Você lá. pensa que o negócio é assim, cara? O pessoal tá querendo te ouvir falar, não é mesmo? Você levanta a bola e gera essa expectativa. Tudo na paz e você pode. Tudo bem, graças a Deus, cara. Pô, saudades aí da gente fazer um curso junto, da gente dar uma viajada aí, Andrezão. Quanto tempo, hein, cara? Pô, nem fala, cara. Muito Realmente bom. precisando marcar um aí, né? É. Então Voltando vamos lá, às meu. coisas aí. Vamos começar a dar uma provocada, porque eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para conversar, né, cara? Então, se a Beleza. gente fizer uma introdução muito grande aqui, as coisas não funcionam. Bom, galera, estamos aqui, né, com relação ao Tis na Convida, trazendo um cara que eu realmente coloquei lá no escrito e falo aqui para todo mundo, que é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, um cara que conhece sobre o assunto geral. O André ele não é um cara que se conversa só sobre, sobre comportamento, você conversa sobre qualquer coisa com o André. Isso é realmente uma coisa que me impressiona muito com você, André, e com relação ao comportamento humano, então, acho que realmente é um cara muito inteligente. Então, eu gostaria que você falasse alguma coisa de você aí para o pessoal. Creio que a grande maioria te conheça, mas caso não tenha alguém aí para saber quem que vai estar falando aí contigo aí esse jeito. Diga lá, Andrezão. Fala, Paulo. Em primeiro lugar, agradecer o convite, cara. É uma honra, sabe o quanto eu admiro o teu trabalho, eu admiro você como pessoa e é um prazer aí tá sendo convidado. E, cara, agradecer as palavras, que eu acho que não as mereço, mas com certeza fico lisonjeado com as palavras, agradeço bem. Na verdade, sou fisioterapeuta osteopata, sempre esses dilemas da relação terapeuta-paciente, do comportamento do paciente é uma coisa que sempre me intrigou, que sempre me moveu, nunca fiquei satisfeito, né? Então, um processo longo aí que a gente está nessa, né? Mergulhamos em vários caminhos muito próximos, juntos, outros paralelos, né? E aí depois comecei a me aprofundar mais nas 5 leis já há 10 anos, começamos junto nessa jornada, fizemos alguns cursos juntos. Nesses últimos 2 anos fiz a formação em constelações familiares, estou terminando agora esse ano, fazendo formação em Somatic Experience também, tentar compreender um pouquinho mais formas de atuar do corpo para a mente, né? Comecei num processo muito racional, né? Muito mental, tentando contemplar, vi o quanto estava limitado esse caminho e o quanto essas buscas de aumentar o arsenal, né, levaram a me conhecer vários aspectos que estavam meio adormecidos, sombras, e que foram muito gratificantes nessa jornada aí, e me motivaram a seguir e propor isso também com os pacientes, com os clientes que procuram. E, e aí a gente vai ficando saidinho e vai passando a falar disso, né? Vai tomando autoridade, né? André, só um detalhe, tá batendo vento no seu microfone aí. Tá. Tá dando um som de vento aí, cara. Veja se Outra assim coisa, fica melhor ou eu vou ter que sair daqui. agora eu só vou se for robótica.
Agora sim tá melhor, vou ficar com a mãozinha assim parada. Vamos ver se vai Vamos ver ficar se dá bom certo, assim. senão eu dou uma corrida aqui para dentro, mas não vai dar muito certo, mas vamos ver. Vamos lá. E essa questão desse processo todo seu aí, primeira coisa, né, André, a gente percebe é de que geralmente quando a gente começa a procurar muito é para nós, né? A gente tem um dizer que é para os outros, mas a gente está, na verdade, correndo atrás dos nossos conflitos, né, André? E você está num trilhar bem interessante aí, né? E então, gente, vocês viram aí um resumo do que o cara vem fazendo aí, realmente é uma coisa sensacional. André, eu quando pedi para me veio à cabeça a ideia de trazer você para bater um papo aí, cara, é, foi depois da palestra que eu assisti sua, tá? Então é uma palestra que tem muito em comum com as coisas que eu falo no TISNA, de outra forma. A minha visão ela estava muito neuroendócrina e você deu uma visão holística no sentido de amplidão, que realmente eu fiquei maravilhado com aquela sua palestra. A profundidade que você conseguiu ir naquela palestra que você deu ali e que eu fiquei, rapaz do céu, como é que esse cara conseguiu fazer tudo isso em 1 hora e pouco que você falou ali? Nós não vamos ter essa 1 hora e toda para você palestrar, mas eu vou estar te provocando em algumas coisas aqui relacionadas ao que eu assisti. Tá? Então, a primeira coisa dela, a sua palestra dela tem a ver com o que se chama tomada de decisão. Eu gostaria que você começasse explicando o que quer dizer isso, porque eu coloquei ali percepção e tomar decisão, e eu não sei se as pessoas conseguiram ter uma noção do que você fala com relação a tomar decisão. Diga lá. Você sabe, Paulo, que quando eu montei aquela palestra, se o vento estiver ruim, você faz um sinalzinho. Eu vou tentando. Não, eu acho que tá bom, cara. O Danilo comentou aí, Danilo aqui de Piracicaba também deve estar sentindo o vento batendo. Mas, então, cara, na verdade, esse é um tema que tem me intrigado já há um certo tempo, antes até de pensar em falar sobre ele. Na verdade, a gente faz as coisas para a gente, né? E você me provocou naquele convite da palestra, né? E aí eu resolvi colocar essas ideias numa apresentação, porque essas ideias já vinham na cabeça, a gente comenta e tal, mas me chamava a atenção. Aí, quando você botou esse nome, eu fui até correr atrás de uma definição de tomada de decisão, assim, porque eu falei, cara, quem vai me perguntar sobre isso? E quando eu considerei, vou primeiro justificar o motivo de ter usado esse termo, né? Porque, apesar de ser um termo muito amplo, eu fiquei um pouco mexido ou atento aos processos de tomada de decisão nesse período, né, de pandemia, mas isso já vem desde decisões políticas, esses fla-flus políticos, essas dicotomizações das ideias, né, de certo ou errado, de verdade absoluta, aonde a gente se baseia para essas tomadas de decisão, da onde vêm essas certezas nossas, da onde vêm esses posicionamentos. Isso já era algo que me intrigava para tentar fazer uma proposta racional até na hora de debater sobre isso, né? Isso me intrigava, assim. Eu lembro, fiz um post no Facebook até de bobeira, assim, que eu não escrevia nada. Facebook, isso deve ter uns 5 anos. Uma frase que é atribuída a Voltaire, que nem é dele, que falava: não importa o que você diga, vou sempre manter o direito e a oportunidade de que você possa dizer a sua ideia, né? Em que a gente estava muito nessa condição. E aí comecei a buscar assim, a ideia o que mexe no nosso processo de tomada de decisão, mas, ao mesmo tempo, quanto isso me fez ser mais compreensivo, naturalmente mais tolerante, naturalmente mais ignorante, né, do outro, né, do que move no outro, e mais humilde, naturalmente, com a nossa opinião. E, mais do que isso, aberta à possibilidade de estarmos errados, né? Que eu acho que é uma premissa enquanto você está num debate ou numa troca de ideias. Então, assim, o termo tomada de decisão, ele fala muito de um processo cognitivo, de uma escolha de uma decisão, mas vai até o entendimento da tomada de decisão do outro, a compreensão, quer dizer, a compreensão da subjetividade ou das interferências nesse processo. Então, André, eu vejo assim, que se você tem uma necessidade, se você tem uma tomada de decisão, é porque houve uma necessidade.
Eu não sei Exato. se você pensa por aí também. Houve um motor, houve uma necessidade, houve uma percepção de que aquilo deveria ser feito, né? Exatamente. E hoje a gente trabalha numa situação, né, André, de que a gente tem um processo de estresse crônico. Tá? Então, eu cito sempre o livro Porque as Zebras Não Têm Úlceras, que sugiro que todo mundo leia, que ele é simplesmente sensacional. E o cara faz realmente, de uma forma extremamente científica, uma metáfora final que é que as úlceras não têm pressão, não têm estresse o tempo todo. Como é que o estresse crônico poderia estar interferindo nesse processo, André? Como é que funcionaria um pouquinho esses meandros neurológicos para que a gente tenha escolhas? Eu vou dar um exemplo. Por que que as pessoas discutem tanto, cara, a política na polaridade do jeito que é? Será que é, elas estão vendo alguma coisa? Que tipo de situação está acontecendo? Porque às vezes eu vejo as pessoas brigando e falo, cara, mas não foi isso que o cara disse, ou não foi assim que ele se comportou. É como talvez a minha percepção ou o meu nível de estresse nesse assunto tenha feito com que eu tomasse uma decisão de não entrar em determinada briga, como o pessoal briga aí. Como é que funciona um pouco isso aí? E é interessante, né, Paulo, a conjectura que você colocou aí, porque na discussão política, até então você pode ter decisões opostas, mas o julgamento sobre a decisão do outro, né? Isso que é o mais pesado, onde você dá uma conotação do seu argumento para não tomar aquela decisão e que nada tem a ver com o argumento do outro, né? A gente viu numa briga aí recente a favor da corrupção ou a favor da xenofobia, do fascismo, com polarizações como se fosse de um lado ou de outro, a favor da vida ou a favor da morte, o tempo inteiro essa polarização. O Jung tem uma frase que fala: pensar é difícil, por isso a maioria das pessoas prefere julgar. Mas eu achei legal quando você citou o livro do Sapolsky, Porque as Zebras Não Têm Úlcera, porque ele tem um TED Talk muito legal sobre uma tomada de decisão crítica que ele relata, né, que é aquela biologia do melhor e do pior, dos meus melhores e piores eus, né, um TED já dublado, muito legal. Então, e aí começando a pesquisar sobre isso, na verdade você levantou essa bola, né, Paulo? A gente percebe o quanto o estresse nos tira da nossa zona de melhor decisão, né? E você fez a palestra que precedeu a minha, né? A partir da sua você me convidou e aí eu meio que peguei sequência e fui estudar também algumas referências sobre isso e vi que já foi feito muita coisa, né? Muitos estudos que observam o quanto o estresse crônico facilita essa via, leva as respostas à memória de medo, e a gente entra naquele processo de pré-sofrer com base em experiências passadas, né? A gente ressofre o que passou e pré-sofre o que está por vir com base no que passou, né? E aí foi vendo mais coisa, né? Como o estresse crônico interfere na capacidade de tomar decisões rápidas. Eles fizeram um estudo com jockeys de cavalo, que é muito legal, porque são milésimos de segundo para tomar decisões, e o quanto o estresse interferia nisso. O quanto o estresse tem um gasto energético muito grande, a tomada de decisão, né? Muitas vezes a mudança de um padrão, né? E o quanto isso também influencia, tendendo à não ação, né? O quanto o estresse crônico favorece a inércia, né? Também foi outra coisa muito apontada em estudo. O quanto o estresse crônico interfere nas tomadas de decisão baseadas em hábitos, que é exatamente esse automatismo, né? A gente acha que a gente vive a nossa vida, mas a gente tem um inconsciente vivendo ela muito mais, e foi visto que no estresse crônico isso é mais presente. A tendência de tomar as decisões egoístas, né? Não altruístas, vamos dizer assim, do bem maior e tal, que também é uma coisa interessante, né? Então, assim, tem N interferências que a gente já observa clinicamente, mas foram verificados em pesquisas, e que a regra dos 10 segundos, do 3 segundos ou 10 segundos, né? Ou de pensar melhor, de apagar, de controlar, Sensacional, né, André? Sensacional. respirar. E sabe o que é o mais sensacional, André? Porque a gente ouvia nossos avós contando coisas dessas aí,
Só que a gente não tinha uma base para isso, né? A gente simplesmente colocava como uma simpatia, alguma coisa assim. E os estudos hoje vêm demonstrando. Quando você coloca essas situações todas aí, né, André? Então, por exemplo, você colocou um termo sensacional aqui, que é o como a gente tem uma tendência a ficar imóvel no estresse crônico, né? A julgar, mas aí a gente pensa assim, André, pô, mas o estresse é algo que me coloca em movimento. Então, o estresse, veja como existe uma questão no que a gente chama de estresse crônico, é que ele chega a um determinado momento em que ele passa de uma função de movimento para uma função de não movimento. Ele passa uma função de lipólise para uma função de colocar gordura amarela dentro de você. Ele passa por uma função extremamente saudável para uma situação que pode salvar a sua vida, para uma que está matando a sua vida, né? Exato. E interessante que o estresse ele não é considerado uma doença. Tá? O estresse é uma reação fisiológica do organismo, não é uma doença. Agora, o estresse crônico leva a muita doença, né? Então, são coisas sensacionais. E o mais legal disso, André, é que hoje já se entende os núcleos neuronais onde isso acontece, né, cara? Então, não é uma loucura, não é um processo. É realmente um processo neurológico acontecendo, né? E o muito legal Produtividade, né? Exato. E o muito legal disso, você citou o livro do Sapolsky, porque a gente faz exatamente, o mundo animal não responde dessa maneira, né? E aí a gente tem todas as características humanas, tanto de estruturas desse padrão, como no nosso comportamento, dos detalhes, o córtex pré-frontal aí com um papel importante, a ínsula também com papéis importantes nessa modulação, nessa empatia, no sentir, né? Eu sou fã da ínsula. Eu vi você comentando no Austin Talk lá. E eu falei mais do córtex pré-frontal. Eu falei, putz, o Paulo vai falar da ínsula. Eu falei bastante do córtex pré-frontal, porque eu acho também um grande diferencial que a gente tem em relação a outros, até os primatas mesmo. É perfeito. Uma coisa interessante, Paulo, que você falou disso, tem uma coisa legal, o estresse também é visto, você falou desde os nossos avós, né? Em vários lugares já se observa isso. O mercado financeiro, por exemplo, percebe quando o cara está em estresse crônico e põe esse cara na geladeira, reduz o número de dinheiro que dá para esse cara operar, e as pesquisas mostram isso, o quanto a tendência a uma decisão com maior risco, e a gente vai para decisões de alto risco e baixa mensuração do custo-benefício das decisões, também é associado ao estresse crônico, né? Então, isso é legal, quanto o mercado já faz isso há muito tempo. Eu, às vezes, acho super legal isso daqui, André. Confesso, cara, que o conhecimento é sedutor e ele realmente me anima, mas às vezes me assusta também, porque eles começam a usar esse negócio aí para falar, porra, esse de cara que você vai tirar, mas aquele que tá bonzinho, põe ele para sofrer o estresse aqui agora. Não. Então, é tipo um negócio daquela nada, né, cara? Você não consegue nem passar desapercebido, ficar ali no cantinho. Exato, porque o negócio é para o mercado, né, André? Isso me assusta um pouquinho, cara. Realmente, quando existe um dinheiro, uma máquina em volta atuando, cara, é para o mercado e é para ganhar dinheiro. Então, às vezes, eu fico um pouquinho assustado com algumas situações. Como a gente falou de percepção, André, e falamos um pouquinho de tomada de decisão, que a tomada sempre vem de uma necessidade. O que você considera que seria assim, as necessidades principais do ser humano, cara? O que nos move? Quais são as coisas? Porque assim, ó, eu posso passar num lugar e falar, porra, eu tô louco de comprar esse carro aqui. Mas tem uma maquinaria por baixo da minha consciência trabalhando para falar, porra, eu tenho que ter esse carro já é meu, esse cara aqui só vai ter que dar uma desculpa agora para eu comprar esse carro. Dentro de um processo desse aqui, nessa uma metáfora bem dessa aqui, as minhas tomadas de decisão com estresse ou com menos estresse, assim, quais são as necessidades que você considera básicas do ser humano aí, André? Pô, Paulo, aí quais eu considero, mas vamos lá, eu acho que biologicamente, naturalmente, sobrevivência e reprodução. E a hora que a gente entra no humano, né, é que aí vão as cores, né, os tons que essa sobrevivência pode dar, né? E tem uma outra colocação do Hellinger também que é interessante, que ele fala o ser humano nasceu para ser visto, né? O maior castigo que a gente pode dar para o ser humano é que ele seja imortal, porém invisível.
Então, essa sobrevivência, como somos seres de grupo, né, e mamíferos, onde doamos a seiva para crescimento do outro, esse senso de percepção em grupo também dá muito tom de cor, né, para essa sobrevivência, né? Não adianta eu estar sobrevivendo muito bem, com muita fartura, se todos não percebem ou se o grupo não reconhece, né? Então, estende aí outros fatores que vão dando essas colorações, né? Mas queria ouvir de você também, Paulo. Pô, só você pergunta, eu quero te ouvir. Assim, eu coloco, geralmente no curso, coloco, se não me engano, o segundo ou terceiro slide, que eu falo, cara, esse aqui é o slide mais importante do curso, que é um conceito putz, eu não vou lembrar do autor agora, de um livro de neurociência sobre o sistema nervoso autônomo. Ele coloca que ele é primordial para a sobrevivência do indivíduo e da espécie, porque ele controla a homeostasia e a reprodução. Cara, bate completamente com esse processo. E quando a gente fala de sobrevivência, André, vamos imaginar para um animal, um início de tudo é o alimento em que ela se alimenta, é a proteção que ela tem dos predadores e a capacidade que ela tem de sobreviver no espaço. Só que, como você citou aqui, principalmente os mamíferos, como os mamíferos, de uma forma geral, não são os animais mais fortes da natureza, a gente precisa de estratégias, e uma das estratégias é estar unido. Então, a gente cria vínculos para que a gente possa ter estratégias, né? E o ser humano está muito nessa. E que a gente vai passando de um processo de sobrevivência que começa, então esse grupo é capaz de sobreviver nesse território que dá a condição dele viver em si, só que em um determinado momento começa a ir para uma questão reprodutiva, que eu continuo vivendo mesmo depois de morto. Então é uma coisa sensacional você olhar por esse ponto de vista, né, André, as necessidades. Agora veja que nós desenvolvemos também essa questão do córtex pré-frontal, que ele é o de tomada de decisão, ele é o que segura o teu animal em muitas situações, mas ele também cria a necessidade de sobrevivência, André, que não são as natas. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo do que eu vejo as pessoas com um estresse muito grande de sobrevivência, é essa loucura de todo mundo ser trilhardário hoje. Então, o córtex pré-frontal começa a montar um processo em que eu só vou realmente conseguir viver depois que eu tenha tanto na conta, depois não sei o quê, e coloca uns níveis muito altos de metas, cara, e as pessoas estão parando de viver. O que você acha disso, cara? Eu estou viajando nessa ou você tem alguma opinião em relação a isso? Não, é muito interessante isso. Nunca tinha pensado por esse lado, mas realmente o córtex pré-frontal é o que faz a multi-análise, né? Para a gente fazer decisões e pensar em causa e efeito, pensar no futuro, nos prós e contras, é exatamente ele. Agora, algumas cenourinhas são colocadas pela nossa cultura, né? E que, na verdade, penso que ele atendendo a esses valores, a cenourinha naquela analogia do coelhinho que fica com aquela cenourinha e não para de correr, né? Estabelece algumas metas e é muito interessante o quanto isso, mais do que cultural, é transgeracional esse processo também, né? As famílias que passam por escassez, que vivem de guerra, fugidas e tendência a armazenar mais coisa, a guardar as coisas, a comprar tudo em estoque, as patologias hepáticas que vêm decorrente disso. E você vê um padrão, e que eu acho que, na verdade, o córtex pré-frontal está a serviço dessa cenourinha, né? E eu acho que é aí que é tão legal a gente compreender mais sobre a gente, né? Para que a gente possa... O Jung também, outra frase dele, que ele fala o inconsciente vai guiar o seu caminho, você vai chamar de destino, né? Coisa do tipo, né? Eu faço uma analogia que você tem ali, cara, um chão de fábrica trabalhando 24 horas por dia no porão, para daí eles definirem o que você vai fazer e o seu córtex chega e fala, eu vou fazer por causa disso. O como dá justificativa, coitado, né, cara? Exato. E aí é socialmente aceita, né? A justificativa que passa bem, que dá uma boa impressão. Então, nós temos aqui, e eu tenho um pouquinho de cuidado às vezes de falar, André, e aí eu gostaria até de saber um pouco a sua opinião. A gente, por exemplo, cara, vem trabalhando muito com uma questão da diversidade, o que eu acho sensacional.
eu mesmo, como você, depois de conhecer um pouquinho mais os meandros neurofisiológicos, eu também julguei menos. Mas, por exemplo, cara, você glamorizar o obeso, eu acho um erro absurdo. Entende? E você glamorizar, eu acho que você entender e respeitá-lo, eu estou de acordo, mas o glamorizar e o falar, não, seja assim mesmo e te aceita do jeito que você quer, cara, a obesidade ele é um fator que leva a muito risco de doença. Assim como a gente fala do estresse, e a gente vê que o estresse crônico é um processo ruim, a gente glamorizar determinadas situações, aí que eu estou querendo entrar um pouquinho talvez nessa questão de cultura, que hoje a gente vem vivendo uma cultura, cara, do aceite tudo. Do jeito que é o cara que nasceu ser humano e quer ser uma gaivota, e você tem que aceitar que ele fique piando do teu lado. Então, existem algumas coisas que a gente vem trabalhando com isso aqui, cara, que eu acho que são muito conflitantes quando se fala de biologia. O que você acha disso, cara? É sensacional, Paulo. Isso aí dá umas 3 lives seguidas aí. Vamos ficar umas 3. Mas Eu não sei se você percebeu, fugiu um pouco, a gente havia conversado, mas eu não peguei. Não, mas fantástico. Inclusive, cara, isso é muito delicado de entrar nesse assunto, né? Porque começa a entrar em valores, né? Em alguns entendimentos de que isso é excludente ou isso é a opressão e o oprimido, né? Essa polarização, que eu acho que envolve muito também essa figura da inocência, né? Essa colocação em inocente e culpado, né? Essa polarização também envolve esse próprio discurso, né? Porque isso também tem uma coisa da opressão do sistema contra o oprimido do obeso, por exemplo, que você está falando, né? Eu entendo que precisa ter uma abordagem para esses quadros, porque são quadros disfuncionais, e quando a gente fala disfuncionais, disfuncionais à vida, né? Estamos falando de sobrevivência, né? Mas que normalmente tem outros fatores acompanhando, né? Eu estava até vendo um estudo recente, 2018, cara. Vou até te mandar esse, Paulo. Não sei se você conhece, onde eles estavam vendo como a solidão ela está presente em mais de 75% dos americanos e ela é um fator preditivo para morte precoce 2,5 vezes maior do que a própria obesidade. Então, assim, como a gente tem outros fatores e tem alguns que são meio mainstreams, assim, porque envolve indústria alimentar, envolve uma máquina, né, que gira muito dinheiro em cima disso, mas tem outras coisas muito mais humanas, né, muito mais necessárias, como o convívio social, o relacionamento, o sol, e que não recebem a mesma ênfase. Mas acabei, também você desviou para um lado, eu desviei para o outro. Mas sem dúvida, eu acho que esse processo não pode passar por vitimização. Esse processo se dá por pena, e aí está errado quem julga, porque quem quer atribuir essa conotação é porque tem uma conotação, muitas vezes, de pena, né, se colocando acima daquela pessoa. Né? E eu acho que isso favorece essa polarização e mantém essa pessoa nessa posição de vítima na sociedade. Né? E eu tenho uma certa impressão de que a gente vive uma questão exatamente dessa. É assim, você é assim e exige o seu direito apenas. É como se você não tivesse a condição de ser diferente. E enquanto, veja bem, André, aí mais uma pergunta aqui. Pô, a gente está precisando conversar mais, cara, porque eu não estou sabendo das suas opiniões. Não, eu quero te ouvir, pô. Por exemplo, cara, só justifica você ter vindo, cara, para a Terra, independente de você acreditar que tenha vida após morte ou não, eu acho que não é esse sentido que estou colocando, mas você, enquanto pessoa, se você melhorar, justifica o tempo que você está aqui, cara, se você estiver olhando para as situações e você está tentando ser um pouquinho melhor do que você era antes, cara. Então, eu me colocar numa situação de me aceito do jeito que eu sou, porra, eu tô perdendo tempo e tô fazendo os outros perder tempo. Exato. Não sei se você pensa assim. E você vai sendo a consequência vai caindo sobre você mesmo, né? E isso é interessante, né? O Pegas falando de Papai Noel aí. Eu acho que ele tá falando de você, Paulo, porque minha barba tá bem escura. Eu sei. Mas... Agora vamos ter um de 3 aqui, vai ter papo com ele também. Boa noite, Andrezão. Mas,
o que você está falando disso é muito interessante, porque isso fala muito do aspecto espiritual, em que a gente leva muito para um aspecto religioso, mas um propósito de vida, né? A gente vem com uma missão e com a missão de dar algo para a Terra também, né? Além da nossa própria evolução, contribuir para a evolução desse planeta que a gente está recebendo de milhões e milhões de anos. E se soubermos ter alguma entender que nós estamos a serviço da natureza e não ao contrário, uma boa chance dele ainda durar mais um pouquinho. Mas. Caraca, o vento até derrubou a luminária. Mas de que exatamente a gente. A gente. O quanto se acomoda nessa posição, o quanto se vale disso, isso acaba sendo um lugar tranquilo. Lembra da inércia, né? Que a gente comentou? Acaba sendo uma boa justificativa para eu me manter no meu lugar e favorece, né, um comportamento disfuncional, onde a própria pessoa é a maior consequência disso, né? Porém, acaba, como pega a pessoa no momento carente, muitas vezes, acaba se apoiando nesse tipo de muleta, né? E se identificar nisso. E é uma coisa que está sendo cada vez mais ampla, né, Paulo? Então, se eu for ver, André, É você muito colocou louco, cara. uma situação aqui que é a chave do negócio, que você colocou solidão, cara. O ser humano, de uma forma geral, André, veja bem, cara, ele foi feito para viver em grupos pequenos. Porque no grupo pequeno, todo mundo tem a sua importância, cara. O trabalho, seja o que for, de cada um ali tem a sua importância. Então, até o sistema hierárquico num grupo pequeno ele é menor. E nós estamos vivendo cada vez em grupos maiores de pessoas que nos torna com solidão no meio de um monte de pessoas, cara. Que começa daí aquela questão cultural do ter que ter isso, ter que ter aquilo, eu não sou aquilo, ou me aceita, e aí é mais fácil eu me colocar com uma situação de vítima e não correr atrás das coisas. Principalmente se alguém estiver brigando por mim, né, cara? E tudo tal, Um processo sem aí, dúvida. cara. E tudo está ao alcance em 2 cliques, né? Então, assim, você consegue fazer tudo sem nem sair de casa, nem se expor. Eu vi um documentário sobre as pessoas na Suécia, a nova geração na Suécia, pessoas que estão morrendo e ficam, tipo, 3 semanas dentro de casa e ninguém sabe que morreu porque não tem convívio, não tem relacionamento, não vão para a rua. E uma sociedade altamente doente, todo mundo isolado, né? Essa falsa conectividade, né? Onde você faz relacionamento de maneira anônima, né? Onde não é relacionamento, né? Você vende uma figura que você gostaria de ser, né? E realmente é um processo que eu mudei de uma cidade enorme para Piracicaba um pouco nessa percepção, né? Do quanto grandes cidades são muito competitivas, são muito caras e que te obrigam a manter, fazer parte desse sistema, um sacrifício muito grande, onde você tem que abrir mão de outros valores, né? E eu acho que a tendência vai ser um pouco esse tipo de divisão, né? Se a gente conseguir despertar para isso, né? Porque é muito louco, né? A gente está sendo conduzido por grandes corporações, governos e coisas assim, onde conhecem mais da gente do que nós mesmos, né? Então, por isso que eu acho tão interessante falar sobre comportamento humano. Sabe tudo, né? Sabe tudo, meu amigo. E como é interessante, e a sua proposta, Paulo, de levar o TIS, nesse conhecimento cada vez para mais gente, a gente está com as 5 leis também cada vez tentando levar para mais gente, o quanto é importante para que a gente consiga estar um pouco com o pé na nossa realidade, para que a gente não seja levado por essa hipnose, né? Porque uma vez hipnotizado é muito mais difícil sair, né? Maravilhoso. Falando de hipnose aí, cara, falando de necessidade aí também, André, um termo que vocês usam muito aí, cara, explica pra galera saber o que é, cara, a realidade de primeira e segunda ordem. Eu acho que aqui cabe muito disso tudo que a gente vem falando, cara. Sim. A primeira coisa, essa é uma proposta do Paul Václavic, né, que é um dos pais quem começou esse estudo sobre o pessoal de Palo Alto, do Bateson e tudo mais. As teorias da comunicação, a teoria do duplo vínculo, ele participou, é um cara fantástico, desenvolveu tipo a base da própria PNL mesmo, teve contato com Jung
E esse é um termo que ele propõe, né? Onde a realidade de primeira ordem seria algo concreto, objetivo, uma vez a gente criando códigos, né? Os nomes, a língua e tudo mais, a gente fala da mesma coisa, né? Eu falo de uma bique azul e mostro isso aqui, quem não é daltônico, quem consegue ver e etc., a gente ativa as mesmas áreas, né? Então essa seria a realidade concreta, né? Objetiva, né? O tocar, o sentir, o que ocorre ali nos nossos olhos. E a segunda ordem seria as ideias que eu tenho sobre isso, né? Então, que é baseado desde as minhas experiências, os meus aprendizados, a minha visão de mundo, né? Eu faço sempre a brincadeira, a analogia do copo, né? Eu peço para cada um pensar num copo. O botequeiro vai no copinho americano, o chique vai pensar num cálice de vinho, eu vou pensar no copo que está aqui do meu lado, outros vão pensar num copo de plástico da clínica. Essa é uma realidade de segunda ordem, onde, na verdade, a gente percebe com base nas nossas experiências. Então, quando eu estou te contando uma história, você está remetendo às suas experiências, né? Então, isso é interessante para a gente entender que não é o fato que determina a experiência, e sim a nossa percepção do fato. Então, você sabe, André, que uma coisa que me intriga muito, isso daqui, cara, data de talvez do ano 2000, cara, uns 20 anos atrás esse negócio aqui. Eu, durante algum tempo, eu fiz um curso bem legal de hipnose, e durante algum tempo eu acompanhei um grupo de hipnose, e eu fui por curiosidade, cara. A minha intenção era me hipnotizar, eu quero ver o que é esse negócio aí. Eu quero ver se aquele dormir acontece. E era um grupo, cara, muito sério, muito legal. Só tinha profissionais da saúde que podia fazer esse curso, e aí discutiam casos, cara. E uma semana chegou um determinado momento lá, André, que eu trouxe a história da cebola. Que o cara come uma cebola e o cara acha que é maçã. E, André, a questão que eu levantei pro pessoal que era muito mais tempo lá e muito mais estudado, eu falei, o negócio é o seguinte, cara, quando você fala para mim que eu olho uma coisa e você me distraiu, pode ser que você me engane. Mas quando eu estou falando de cebola, cara, que tem um produto químico que vai se ligar, cara, com as minhas papilas gustativas específicas daquele produto e que vai mandar uma informação para o meu cérebro para dar essa interpretação de que é uma cebola e que da maçã é diferente, aonde é que houve a quebra, André? Porque se você fosse ver, ali era de primeira ordem. O cara estava comendo uma cebola, cara, mas o cara interpretou uma maçã, bicho. Como é que pode um negócio desse, cara? Me conta aí, André. O que você acha disso, cara? Mas você foi submetido? Nesse não, André, mas eu vi. Ele fez Mas isso? eu vi. E eu vi, cara, por exemplo, uma experiência que essa me chamou muito mais atenção, cara, sobre dor. Tá? Então, o cara lá num transe em que um lado do corpo ficou anestesiado e o outro ficou hiperestésico. E o cara enfiou a agulha debaixo da unha do outro lá e o cara não se mexeu, cara. Aquilo, eu falei, cara, como é que pode um negócio desse, meu? É muito louco, né? E é muito fantástico ao mesmo tempo, né? Porque, assim, o próprio Erickson, que é o pai da hipnose clínica, ele fazia isso sem transe. Né? Todo mundo fala de colocar em transe, como a hipnose clínica sendo fantástica, mas o pai da hipnose clínica fazia isso só, nem mesmo entrando em transe, através de sugestões, de contos e relatos. É muito interessante porque, assim, tem uma frase que é interessante. Os seus olhos não veem, mas o seu cérebro sim. Claro, todo mundo sabe que o que cria é o cérebro, né, cara? Ele recebeu luz, né? Exato. O que vira impulso elétrico, e aí lá tem um X9, tem um sacana que boi na linha que faz a informação mudar. Lembra aquela história de passar de telefone sem fio, aí você no meio ouvia de sacanagem contava a história? A gente brinca, né, cara, dos negócios já de um processo todo como se estivesse ali. A minha questão é assim, André, se veja como é legal, cara, a gente vê esses grandes pensadores e vê que os caras criam teorias e que, pô, parece que faz sentido muito grande, mas que daqui a pouco vem uma problemática e fala, cara, e agora? Essa teoria aqui, ela foi até certo ponto, daqui parece que ela não vai mais, né, cara? Mas se você for ver bem, André,
Você enfiar uma agulha debaixo da unha ali é de primeira ordem. Então, mas isso é interessante, né? Porque o Paul Václavic faz, ele fala que a primeira percepção é essa. Dentro dela eu conoto valor. Por exemplo, eu posso falar de uma bique azul, onde você fala da bique azul e mais ou menos eu já falei, o Paulo é simplão, eu tenho a minha lamia aqui, a minha tal, eu já faço outro julgamento com a mesma informação. Né? Então ele diz que a primeira captação é essa, depois a minha percepção, e isso é levado ao meu sistema límbico. Perfeito. Então, o que eu estou querendo te dizer, veja se eu estou loqueando aqui, André, é que o que transforma a primeira para a segunda ordem sou eu. Exato. Ou seja, é depois da percepção, a hora que eu tiver o éstero, o que é, o eu interpretei e eu transformei em uma segunda então, de segunda ordem. Não é isso? Então, o meu trajeto é como atividade cerebral acontece que vai fazer com que eu, então, tenha as minhas percepções. Cara, isso é fantástico, André. Concordo contigo, exato. É só interessante ressaltar que o eu não necessariamente é nosso eu consciente, né? Para que as pessoas não entendam que seja uma coisa de nossa vontade, né? Exato. Mas que somos nós. E entra um pouquinho sobre aquilo que você me apresentou. Cara, eu sou muito ruim para guardar autor, eu fico impressionado como vocês guardam o nome de todos os autores, cara. Mas você me apresentou aquela pesquisadora sobre a questão do toque e da punição. A Dárcia Narvaez, né? Não precisa me humilhar, dizer o nome dela. Do Notre Dame. Eu guardo o nome, você guarda muito mais do que estrutura anatômica, umas coisas que eu não chego nem perto. E coloca exatamente isso, né, André? Que como, por exemplo, uma criança que na sua primeira infância ela sofreu uma punição muito grande de toque, né, de apanhar, punição física, ela pode, no momento de vida, desenvolvida dela, receber um carinho e aquilo ser completamente aversivo para ela, né? Então, o negócio de primeira ordem, que é o toque afetivo, essa pessoa não tem nem os receptores desenvolvidos para isso e não tem muito menos a atividade cerebral para reconhecer aquilo, né, cara? E tudo que a gente não reconhece dá medo. Olha, e aí, loucura, e ela faz isso brilhantemente, né? Porque ela fala das exposições de primeira ordem na primeira infância, né? Tipo, é sensacional, cara. Pô, eu adorei. Eu comi aqueles artigos lá, sensacional, cara. Muito bem. É incrível o trabalho dela, muito legal. E o legal é que ela traz isso para a prática, né? Ela participa de muitas revistas de pais e filhos, ela leva isso para a educação, então também é um outro valor. Não está só no laboratório produzindo ciência, mas como fazendo essa ponte. Gostei do estilo de pesquisa e de exposição que ela faz, muito, muito didático, muito interessante. O que você fala aí da primeira infância, André? Dá um pra gente aí, cara. Não vamos falar de setênios, nada, vamos falar só da primeira infância aí, senão é mais 15 lives. Mas é interessante porque eu queria te ouvir disso depois, Paulo, porque você mandou uma perguntinha uma vez no WhatsApp depois dessa entrevista, dessa palestra, que eu fiquei na vontade de trocar uma ideia com você disso, né? Mas o que citam, né, e o que eu concordo é que antes da gente ter consciência, a gente fala muito de consciência, mas a gente precisa ter experiência para isso, né? Se a gente não tem programa e se a gente não tem experiência, a gente não tem um background para tomar consciência. Claro que a gente tem toda a herança genética, todo o processo filogenético, essa memória tecidual de milhares de anos, toda a nossa microbiota, todos os micro-organismos, que é uma cadeia genética 300 vezes maior do que a nossa de humano. Porém, a gente ali, o que eles trabalham é sobre uma frequência que a gente está nesses primeiros 7 anos de vida, mais especificamente frequências teta, onde a gente está praticamente fazendo download das informações, né? Onde a gente vai adquirindo experiências para ir depois fazendo esses links, né? E mostrando o quanto é importante essas relações e o quanto a gente vive meio que hipnotizado. A criança é meio aérea, né? Ele está viajando, ele olha para um papel, aquilo não é um papel, aquilo é um foguete aeroespacial, que se você amassar e jogar fora, você explodiu o foguete, você virou um meteoro que bateu no foguete. As imagens que vão sendo criadas, porque depois, no adulto, a gente vê o quanto de pensamento mágico estão nas nossas estratégias também, né, Paulo? O quanto são muitas crenças de que o amor é lindo, que o amor é eterno, que os nossos pais nunca vão nos separar. E aí a gente começa a fazer essas analogias que são muitas vezes informações
Cara, foi a ligação do meu pai. Deixa eu até desligar ficar só no Wi-Fi. Só avisar aqui rapidinho, desculpa. Mari, liga pro meu pai. Foi mal. Ele tá chegando aqui de Araraquara, vai ficar aqui em casa e mandou uma ligação no meio. E eles falam quanto a imaginação, né? Você falou dos setênios, mas é impossível não fazer uma relação com a antroposofia em que os 7 anos é brincar, não tem nenhuma orientação. Eita. Tudo bem com seu pai aí, Andrezão? Desculpa, cara, que entrou na ligação do mesmo jeito. Foi bom. Agora acaba. Mas que não tem nenhuma orientação que não seja brincar, né? Justamente para que as experiências sejam preenchidas da melhor forma possível. E eu não estou dizendo, e os autores também não estão abrindo mão das experiências pregressos, do quanto a gente aprendeu. Mas olha que interessante, né? A genética, o Sapolsky, que a gente citou muito, ele tem uma pesquisa que ele fala exatamente isso, que o ambiente é que determina isso, e a genética não tem esse papel todo, né? Ele fala de uma enzima mal-alfa que está presente em indivíduos que fazem abuso, indivíduos que cometem abusos, etc., incestos e tal, e ele diz que as pesquisas dele só mostraram que essa enzima não é suficiente. Se eu tivesse enzima e tivesse sido submetido a experiências traumáticas na infância, eu desenvolvo esse agir, né? Até então ela é uma ferramenta que está lá na minha maleta que eu não sei para que serve, porque ninguém me expôs aquilo, né? Você sabe, André, que eu penso assim, ó, cara, você quando é criança, cara, nasceu, você é sistema neural, cara, você é sensação o tempo todo. Então, é esse processo de mielinização, cara, que acontece ali já intraútero e na primeira infância, cara, com as sensações que você recebe, que você tende a usar. Que você tem como uma experiência, como você está colocando aqui. Realmente, cara, puta, sensacional, cara. Ver como assim, a gente até pode falar de forma diferente, mas estão falando a mesma coisa, cara. É uma coisa fantástica isso. Muito Andrezão, legal como se complementa, né? Nós temos pouco tempo, cara. Eu quero ainda saber de você o que a gente pode fazer, André, para melhorar um pouquinho a tomada de decisão, cara. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem clássico. Eu apanhei quando era criança. Eu me coloco na situação agora que eu apanhei em Mercedes, assim, ou o que eu posso fazer? Como é que é o processo aí agora, cara? Ao invés de o que eu faço para ser protagonista da minha vida aí agora, cara? Então, cara, tem muitas vertentes para essas suas perguntas, são muitas vertentes. Agora você tem que ser sucinto. Pois é, porque na palestra eu fui por um caminho, mas você me falou agora de apanhei do meu pai, já me vem a relação com os pais, já me vem vários conceitos das constelações familiares. Mas, assim, eu acho que quanto mais a gente entende isso, a gente entende que... E eu acho que por isso que o processo de... Quando nos tornamos pais, né, isso é muito importante nas nossas... como a gente revê o nosso vínculo, porque a gente... É muito claro para a gente que a gente dá tudo que tem, né? Se não tivesse... se tivesse outra forma, utilizaria. Isso ajuda muito a dar um melhor lugar para essas percepções, né? Onde a gente cria algumas histórias e depois a gente fica reproduzindo esses programas. E mais do que isso, para eu não cogitar estar errado, eu viro eu vou criando enredos que fortaleçam a minha teoria, né? Mas mal a gente sabe que quanto mais a gente faz isso, mais a gente se prende, mais a gente se aperta nesse processo. E o mais engraçado, falando em mudança, Paulo, é o quanto o medo não induz a mudança, né? Isso é a primeira coisa, porque a gente, com toda a compaixão, todo o amor, a primeira coisa a gente é acometido por um medo pela atitude do outro e a gente tenta assustá-lo também, né? Pô, não fuma que você vai morrer, né? Não faz isso porque você vai fazer isso, aquilo. E primeira coisa, vários estudos mostram, né, o quanto essas campanhas de medo do cigarro, hoje em dia é até piada, me dá o do ratinho, me dá o do pulmão aí, eu só não quero da impotência, me dá esse aqui. O fumante já mata no peito e faz graça, porque ele tem que fazer graça.
Porque as informações positivas fazem com que a gente se sinta bem e as negativas não, e a gente não quer se sentir mal, né? E isso envolve também uma grande ponta de aspectos da imaturidade, né? De coisas que a gente simplesmente não quer olhar. Eu não quero olhar para isso. E eu crio uma realidade paralela para suportar isso, né? Então, exatamente, aterrorizar não é um caminho. Esse é um primeiro ponto, né? Sabe, André, que nós temos duas emoções, cara, clássicas, que elas têm uma tendência à inatividade, a ser passivo, cara. Tá? A primeira delas, e que é menor, que pode ser passivo, que dependendo do nível que você tenha, você vai acabar reagindo ao medo, tá certo? Mas só que a reação do medo é uma reação muito isométrica, né, cara? Tá certo? Estanque, né? A raiva não, é muito ativa, né, cara? Já é um... E a tristeza, sabe, André? A tristeza é a emoção que mais te paralisa, cara. No sentido não de paralisar de medo, mas que mais te deixa passivo. Olha que loucura isso, cara. Então, quando você vê alguém triste, ele está realmente te aproximando pela tristeza. E é uma das que mais... a gente está agora na época do vírus aí, é que mais se transmite, cara, a tristeza. Cronifica né? e transmite. E transmite ainda danada, cara. É interessante a gente conhecer até um pouquinho por essas emoções. Qualquer hora a gente pode fazer uma live falando de emoções aí, que vai ser bem legal também, cara. É bem interessante isso que você está falando, Paulo. Desculpa só interromper rapidinho, porque a tristeza, cara, tem muito a ver com os colocar pequeno, né? Com a sensação de fragilidade, de impotência, né? E você entende que você não tem energia para aquilo, né? Nos estudos das emoções, André, diz o seguinte: a tristeza, cara, acontece sempre quando você percebe ter perdido algo. Esse é o gatilho da tristeza. Por isso que nós temos grande dificuldade em perdas. Então, eu nunca vivi com nada, cara. Porra, eu tenho uma percepção de mundo. Eu vivi com muito. Quando eu perdi, eu sinto muito, porque a tristeza, a perda tem uma tendência a me jogar como tristeza. E ela é uma emoção na natureza, a função dela é aproximar as pessoas, André. É como eu não fui capaz de manter aquele processo, eu faço uma cara de triste, cara, e isso faz com que a gente perceba uma necessidade de ir ali ajudar. Cara, tem um porquê das emoções. É fantástico. Não, show de bola. E nem nunca tinha ouvido assim por essa perspectiva, e é muito fantástico, Paulo, porque o quanto estratégias infantis, né, estratégias na infância, reproduzimos e queremos que os outros nos suporte como nossos pais, né? Terceiro, é a tal da criança interna, cara. O quão machucada ela tá e o quanto você usa ela, cara. É isso daí. Ela se sente ainda insegura, é isso. Vou começar um curso aí essa semana, depois eu vou te passar no WhatsApp para ver se a gente faz junto. Vamos ver. Você tá falando de começar um junto, esse é online. Vamos embora. Você sabe, André, que algumas pessoas perguntaram aqui sobre a tua palestra, que eu falei que assisti, e aí você falou que foi em seguida da minha. Galera, esse aqui é de um grupo de amigos que eu e o André temos em comum, tá? São grupos fechados e acabou que não era uma coisa aberta desse jeito que assim. Mas se um dia o André se dispor, eu faço uma situação do Tisna, se você quiser, André, para que você dê essa palestra para o pessoal Tisna, e se você quiser eu dou uma palestra para o Céu das Cinco Leis lá, cara, que trocando essa bola então, cara. Show, vamos fazer essa dobradinha. Que a gente pode fazer, colocar todo mundo a par do que a gente está falando aqui, cara. Eu falei de estresse e dor e o André falou de percepção. Só que a palestra do André, obviamente, completa, né? Foi uma coisa realmente surreal que ele fez lá. Não, a dor de estresse foi sensacional e botou os conceitos mais difíceis, né? De entender, principalmente que era para um grupo que não é um grupo necessariamente da área de saúde, né? Foi um desafio, mas uma ótima ideia. Vamos embora. Vamos lá, André. Está criando novas perspectivas, já rendeu. André, nós temos aí 5 minutinhos, cara. Você quer passar alguma mensagem para a galera? Quer falar um pouquinho aí das 5 leis, cara? Dê uma... aí para o pessoal poder acompanhar você mais lá e conhecer um pouquinho do que você fala aí, cara. Não, Paulo, primeiro agradecer. O convite tá já. Você vai lá com a gente também nas 5 leis. Vamos montar uma data aí para. Agora eu te coloquei na posição que não dá para você negar. Um monte de... Porra, agora é sacanagem. Você voltou o contrato assinado. Agora não dá nem para fugir, nem não, consegue. Não acaba mais. Nem consegue correr agora. Um prazer e uma honra. Vamos lá.
Para mim, cara, é uma honra. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa trazer. A gente precisa, eu acredito que faz parte um pouco da nossa missão, a gente aproximar um pouco essas realidades, essas percepções. A gente fala aquela frase do Hipócrates que faz tanto sentido para a gente, né? Antes de curar alguém, pergunte se está disposto a abrir mão das coisas que lhe fizeram adoecer. Só que a gente compreender esse processo de abrir mão é fundamental, porque quanta gente joga as nossas frustrações como terapeuta no paciente. O paciente não quer mudar, o paciente... A gente só não sabe os códigos da chave, né, cara? A gente só não sabe o comportamento, tanto para que a gente consiga, primeiro, dar lugar ao comportamento dele, que é legítimo, né? E aí a gente só consegue através do nosso comportamento como terapeuta, que eu vou até onde quem me procurou está disposto a ir, né? E eu também não posso ir nem menos e nem mais também. E essa sensação de que, dei pérola aos porcos, né? Esse é um erro seu como terapeuta, né? O Hellinger fala muito isso. Você não pode andar mais rápido do que o seu paciente, que o seu cliente. Né? É isso aí. Então, eu acho que o quanto a gente compreender isso permite com que a gente consiga aproximar e potencializar o nosso arsenal terapêutico, as nossas ferramentas, porque não existe dissociação em corpo e mente e a gente precisa cada vez mais criar esses vínculos e esses vínculos transbordar para a própria prática clínica, né? Para o próprio processo. Aí, né? Eu corroborando com o que se diz, eu digo o seguinte, aqui a gente fala muito e parece que é tão amplo e parece que é sempre uma aplicação no dia a dia, tudo, mas não, é dentro do consultório mesmo, né, André? Tudo que a gente fala aqui, tudo que a gente entende, cara, dessa questão de comportamento, a gente aplica no consultório, cara, para melhorar a sua relação com o seu paciente, para melhorar o seu vínculo, para que você faça um toque correto, porque eu sei que isso para que eu crie uma situação de ambiente seguro para o meu paciente, para que o cascata hormonal dele realmente esteja favorável ao trabalho, né, André? Menos frio, Exato. mais humano. É isso que a gente está precisando, é mais humanidade, cara. Exato. Né? Então, é por aí. Eu acho que aí fica bem a mensagem do processo aí, cara. Andrezão, cara, obrigado, bicho. Valeu. Sensacional. Cara, eu queria muito estar aí nessa varandinha aí, cara, com essa... Você já comeu o churrasquinho aí. Tem que voltar. Com aquela IPAzinha lá, cara, sensacional aí. Quero agradecer a galera aí, gente. Obrigado por terem assistido aí. A gente vou, claro que aceitar o convite do André. Vamos só acertar a data aí, né, André? Vamos nessa, vamos marcar. E vai ter mais, cara. Eu acho que a gente pode fazer algumas coisas aí, umas trocas bem interessantes aí. Show amanhã, bola, só para saber, 8 horas eu tô de novo, galera. Se vocês tiverem saco para me ouvir, amanhã, 8 horas, eu tô aí falando de novo. Uma coisa um pouco mais de consultório. Aí fica aí para vocês aí. Andrezão. Fantástico, vou estar aqui também. Abração para todo mundo que assistiu a gente. Valeu, galera. Valeu, Paulão. Um abração, cara. Abraço.